Você já ouviu falar do mito de Tântalo? O que ele teria a ver com psicanálise? Se você não conhece, hoje você vai conhecer. Bora falar sobre esse assunto? Vamos nessa! Freud se utilizou de mitos para poder explicar sua teoria. Porém, há mitos que não são apenas histórias antigas, são códigos cifrados da experiência humana. O mito de Tântalo é um desses enigmas, uma imagem atemporal da frustração e do desejo insaciável que ecoa poderosamente na psicanálise e na complexa dinâmica entre dominador e dominado. Tântalo, rei da Frígia e filho de Zeus, era um mortal privilegiado, admitido à mesa dos deuses no Monte Olimpo. Ele desfrutava desse espaço e do conhecimento divino, mas a sua onipotência e a sua vaidade o levaram a cometer uma ofensa hedionda. Para testar a onisciência dos deuses, cometeu crimes como roubar o néctar e a ambrosia da mesa divina, revelar segredos divinos ou, mais brutalmente, sacrificar seu próprio filho Pélope, servindo aos deuses para testar seu poder. Estes atos de insubordinação e soberba selou seu destino. Claramente, os deuses descobriram, era óbvio. A punição de Tântalo é uma das mais cruéis e emblemáticas da mitologia. Ele foi condenado a passar a eternidade no Tártaro, mergulhado em um lago de águas cristalinas e sob árvores carregadas de frutos maduros, fresquinhos, gostosos, saborosos. Ele ficou imerso com as mãos presas, não poderia pegar as frutas, tendo apenas a sua cabeça para fora da água. É dessa forma que se alimentaria ou mataria a sua sede, mas sem utilizar as mãos. No entanto, sempre que tentava beber, quando a água se aproximava da sua boca, a água recuava. Quando tentava morder uma fruta, ela chegava perto, o vento afastava. Ele jamais saciava a sua fome e a sua sede. O suplício de Tântalo não é a ausência de algo, mas a proximidade angustiante do objeto de desejo que se nega no instante do alcance. Não é possível pegar, mesmo que se deseje muito ter esse objeto. Na psicanálise, essa imagem se torna um potente modelo para entender a estrutura do desejo e da falta. Na teoria psicanalítica, o desejo humano não visa a satisfação de uma necessidade, como a fome ou a sede física, mas sim a repetição alucinatória de uma experiência de satisfação primordial, o seio materno ou o encontro com o outro. É sempre uma busca baseada nas experiências iniciais. O objeto de desejo não é algo concreto, mas algo perdido. É a coisa que Lacan fala, que justamente por ser inalcançável, impulsiona a busca incessante. É uma busca que parece que nunca acaba, somos seres faltantes. É a partir dessa dinâmica de Tântalo que podemos entender uma condição humana fundamental. O dominador interno ou o superego tiranizante. O castigo de Tântalo é imposto pelos deuses que representam a lei, o interdito, o superego, que diz que não se merece algo ou qualquer expressão parecida. Seu sofrimento não é apenas externo, mas se torna uma culpa inconsciente, uma pedra que pende sobre sua cabeça e ele não sai da água, que o impede de gozar, mesmo na presença do objeto. O indivíduo que vive sob julgamento de um superego sádico e perfeccionista vive num estado tantalizante, onde o sucesso, que seria a fruta ou a água, está sempre à vista, mas é negado por um imperativo interno. Você deseja, mas não merece. Não pode ter isso que deseja. O que chamamos hoje de autossabotagem. Está ali na nossa frente, a gente sabe que está disponível. Tem vezes que até sabemos o que fazer para ter, mas não podemos pegar. Algo diz que não podemos ter o que desejamos. Tem uma forma maior que nos domina e não permite que saciemos a nossa sede ou a nossa fome. Seremos punidos pelos deuses se tentarmos fazer isso. O inacabamento inevitável. A psicanálise nos ensina que o desejo é metonímico, deslizando de um objeto a outro. Começamos lá no seio materno e depois vamos transferindo para outros objetos, até mesmo a nossa mãe. Nunca se esgota, porque na verdade não se busca o objeto em si, mas a marca da satisfação a partir do objeto. Só que nem sempre se entende isso. Tântalo é a metáfora do desejo incessante que, ao se aproximar do que crê ser a plenitude, revela-se ser apenas uma miragem inatingível, pelo menos na forma dele pensar, reativando a falta e o ciclo da busca que se mantém. A gente não quer o objeto, a gente quer o que o objeto pode trazer. Mas por não compreender essa dinâmica, a gente acha que é o objeto que a gente está buscando. Então vamos entender uma coisa aqui que ajudará você a compreender o que esse mito de Tântalo tem a ver com o desejo, a falta, o objeto na psicanálise.
Tântalo queria a fruta ou a água, mas na verdade o que ele queria era acabar com a sua fome ou a sua sede. A fome e a sede se tornam um desejo inconsciente nesse caso, mesmo que pelo instinto. A fruta e a água se tornam apenas o objeto pelos quais se busca satisfação. Mas o desejo de matar a fome e a sede é o que está por trás de tudo isso. Compreende agora a dinâmica do inconsciente e do desejo por trás do objeto? Compreende a dinâmica sobre aquilo que o paciente fala e o que ele busca na verdade? É isso que a gente vê na clínica. Pessoas buscando o objeto sem entender o desejo por trás dele, que parece insaciável. A busca sempre existe, porque se entende que existe uma falta. Além disso, a possibilidade de pegar um objeto é barrada pelo medo de ser punido pelos deuses. Agora, vem reflexões importantes. Por que Tântalo desafiou os deuses? O que ele queria com isso? Será que ele foi traído pelo seu próprio narcisismo, a sua arrogância, a sua soberba? A tragédia de Tântalo é uma narrativa de poder e transgressão. Um mortal tentou dominar o campo dos deuses, provando que era igual a eles ou superior. Olha o aspecto narcísico surgindo aqui. Falhou e por isso foi dominado pela punição eterna. Essa dinâmica de dominador e dominado se manifesta na vida social e psíquica frequentemente sob a forma de relações tantalizantes. Vivemos na era de Tântalo, uma sociedade que promete o gozo total, o prazer instantâneo, a satisfação irrestrita, a fruta roçando a boca. O sistema econômico e cultural, o outro social, se posiciona como um dominador que atiça o desejo através do consumo, da performance, da perfeição inatingível. O dominador, o ideal social que exige mais dinheiro, mais beleza, mais sucesso, mais coisas. Ele coloca o objeto de desejo visível, a água, mas o afasta através de uma regra sutil. Você não merece se não for perfeito. E aí temos o dominado. O dominado é compulsivo. O sujeito se torna o eterno Tântalo, vivendo em um ciclo de compulsão. Trabalho excessivo, vícios, dietas extremas. Você precisa ter isso, ter 1 milhão de seguidores, um carro importado, uma casa na praia, voar de jato particular, senão está fora do padrão dos deuses. O que entendemos dessa dinâmica em relação aos deuses? Todo mundo quer ver você crescer, mas jamais ficar melhor que eles. A busca pela satisfação total, mas que na hora da concretização recua. A frustração leva à repetição da tentativa, criando um fardo eterno, semelhante à punição mitológica. A pessoa é dominada pelo seu próprio desejo, que é insaciável, e pelo ideal do outro, que parece ser impossível chegar lá. Na clínica psicanalítica, a relação pode se tornar tantalizante quando o analisando traz um material denso, se apropria da tomada de consciência, que é a fruta, mas no último instante resiste e se afasta. Ele não consome da própria fruta, ele não digere, não se torna consciente dela, porque não sente seu sabor, não mastiga, não engole, não goza. A fruta é soprada para longe, afastada, todas as vezes. O analisando Tântalo, aquele que relata o problema, deseja mudança como a água, mas diante da dor da castração, a perda da ilusão onipotente, retira o seu refletir da própria análise. Ele busca o analista para se aliviar da dor do não ter, mas sabota o próprio progresso para não ter que enfrentar a falta que o constitui. Quando ele vai morder a fruta, existe um superego que sopra. Quando ele vai beber a água, ela recua. E o analista deve ser o não dominador. O psicanalista deve resistir ao desejo de dominar a cena, de dar respostas para o alívio do sofrimento. Seu trabalho é sustentar a falta e a frustração no analisando, para que esse possa por fim simbolizar o seu sofrimento e quebrar o ciclo da repetição inútil. O analista não coloca a fruta na boca do analisando, nem a água para matar sua sede, porque o analista sabe que isso é insaciável. Porém, o analista o convida a se mexer para que o próprio analisando consiga por ele mesmo beber, comer, sentir o gosto, parar de se sabotar, mastigar, consumir, digerir, introjetar, engolir, gozar daquele prazer que parece inalcançável. O analista não se torna dominador, ele se torna o catalisador do processo, provocando o analisando Tântalo, perguntando por que ele mesmo não morde a fruta ou bebe a água, por que ele não se solta, por que ele continua repetindo o ato de não consumir aquilo que deseja e não o objeto, por que ele não sai do lago. Agora, veja uma coisa, o analista também não diz para que o analisando se redima dos seus pecados, se submeta ao seu superego, se arrependa das coisas, se coloque numa posição de fraqueza. Se veja um simples mortal que deve fazer tudo o que os deuses mandam. Aqui é o superego, né?
Ao mesmo tempo que o analista também não se coloca como um massageador do ego, dizendo que o analisando tem todo o seu potencial para morder a fruta ou beber aquela água, que ele merece aquilo mesmo e que os deuses não estão nem aí para isso. O analista não fica incentivando como se quisesse que o analisando fosse impulsionado a morder a fruta ou beber a água. Não é a posição do analista. Nesse instante o analista é neutro, se abstém dos seus próprios desejos, se camufla nas palavras do próprio analisando para que ele encontre o caminho para entender o seu desejo. O analista está no meio do caminho e convida o analisando a olhar para si, a perceber em que lago ele está submerso, a olhar para o seu próprio desespero e a aprender a se compreender diante do que o faz sofrer. Já parou para pensar que tem vezes que o próprio analisando quer ficar dentro desse lago? Quer ficar no sintoma? Enquanto ele não olhar para si, não entenderá que deve sair do lago e parar de suplicar que matem a sua fome ou a sua sede. Entende porque muitas das nossas questões presentes vêm do seio materno? É lá que a construção do desejo começa, no seio materno. O mito de Tântalo revela que ser humano é ser dominado pela falta. Que a única forma de amenizar o suplício não é alcançar o objeto que escapa, mas reconhecer a lei que o afasta e assim aceitar o limite da própria condição. A psicanálise é o caminho, portanto, para transformar a frustração estéril de Tântalo em desejo que se move e se constrói, mesmo sabendo que a satisfação plena é uma miragem divina que não dá para alcançar totalmente. Então, pensa aqui comigo, como o mito de Tântalo se encaixaria na sua vida? Que fruta ou que água você gostaria de consumir, mas acha que não merece? E por que não merece? Quem disse que você não merece? Os deuses? Ou será que você acha que merece ter tudo o que você quer, na soberba de se igualar aos deuses? Também vale a pena pensar nisso, né? Coloca aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Aproveita e curta esse vídeo, assim outras pessoas também vão recebê-lo. E já se inscreva se você não fez isso ainda e nos acompanhe para mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui. Vamos pensar nesse mito de Tântalo. O que será que a gente busca? A gente acha que é o objeto, mas na verdade, qual é o desejo por trás dele? O que você tem feito para matar a sua fome ou a sua sede? E não exatamente que objeto você tem buscado para isso. É isso que nós precisamos compreender, aquilo que vem do inconsciente, e não aquilo que de fato a gente acha que é o objeto do nosso desejo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve. Até mais!